Ó, já tô fazendo sorteio aqui, ó. 16/8, beleza? Acho que eu vou pegar do ano passado. Ficar um pouco mais longe aí. Que bagunça que tá isso aqui nos 60 minutos, cara. Vamos ver aqui os melhores pontos dessa. Boa tarde, Diego. Boa tarde Boa, a todos aí. boa tarde. Beleza. Então vamos ver a movimentação, que é o mais importante. Deixa eu tentar decifrar o que está acontecendo aí. Ele veio de uma perna de baixo, fez pullback. Aqui aconteceu uma falha, voltou até os 50%, desceu, rompeu. Aqui aconteceu outra falha, voltou para o topo dessa vez, né? Fez um topinho duplo. Então, pode vir buscar lá embaixo, né? Para completar esse último movimento. Então, falando em movimento, a tendência do preço é de buscar os alvos aqui para baixo, beleza? De último movimento que ele fez do dia anterior, vamos ver aqui. Ó, o que a gente tem? No dia anterior ele tinha feito rompimento, fez um pullback, que deveria ser feito aqui, uma continuidade. Ele abriu fazendo o quê? Negando todo esse movimento, né? Então vamos passar a FIBA ali para entender. A gente poderia ter essa FIBA aqui, já está abaixo também. E essa última FIBA aqui está abaixo de 50% também, né? Esse 50% aqui, o ponto de parada deveria ser esse cara aqui. Ele já está abrindo abaixo desse ponto também. Então, assim, possivelmente um dia de queda, tá? Deixa eu marcar esse pontinho aqui que pode ser interessante. Dito isso, vamos lá, nos 5 minutos. Só a tela tá preta aí que eu estava gravando uns vídeos e aí fica melhor para desenhar, fica mais ilustrativo com esse fundo preto aí, fica bem forte os candles, né? Por isso que tá assim. Já tá indo direto, né? Buscar as mínimas lá, no 60. Primeiro candle. Já coloca a FIBO nele ali. Já deixa o preço trabalhar. Ele fechou um pouco para baixo daquela mínima dos 60 minutos, né? Mas até então não significa nada, né? Porque pode ser só um falso rompimento. Considero como se fosse realmente um topo ou um fundo, né? Rompeu, espera confirmar para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Fala, irmão. Beleza, Diegão? Boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Tranquilão. Você pode fazer uma gentileza, cara, assim, todas as entradas que você der, acho que você acha que não deveria dar entrada, você pode ir narrando? Claro, como você quiser, meu amigo. Aquele esquema que tu faz aí, para o gráfico, explica. Show, tranquilo, vamos fazer assim. Entendeu? Fica mais didático o negócio, né? Isso, que você explicou um negócio um dia desse, eu achei bem bacana. É, antes de falar sobre isso, depois esse esquema do Ariel que apareceu, e tu vai falando sobre ele aí para mim, cara, Pode deixar. Fala assim. tá? Quando dá alvo, quando é que o Kendo é obrigado a ir lá no alvo, se ele der alvo, acho que ele não deve mais voltar, enfim, as Perfeito. probabilidades. Beleza? Tranquilo. Obrigado, cara. Falou. Tipo, aí no 2 minutos já não tá dando compra? Pode sim estar dando compra. Deixa eu só deixar mais perto aqui, até para ajudar a ficar. Ó, se a gente for levar pelos 2 minutos, é a mesma coisa, né, pessoal? Como se fosse um padrão. Ó, ele rompeu, ele confirmou, esse cara deveria ter caído, né? Não caiu. Então, esse aqui testou para baixo, ele volta a subir. Só que, igual eu falei, obviamente, nessa situação, eu não opero 2 minutos, né? Porque ele pode vir dar o alvo aqui no rompimento e voltar a descer. Então, eu quero ver a minha operação acontecer nos 5 minutos para que ele, de fato, me auxilie numa entrada, tá bom? Mas tá, se você souber que, igual aquele replay, aquele alvo que eu fiz lá, se você souber que o teu alvo da compra pode ser só aqui, beleza, tá? Você bate aqui, faz a parcial, porque é o alvo do 2 minutos. A única diferença entre os gráficos é justamente isso.
os pontos de rompimento do 2 minutos não é igual aos pontos de rompimento do 5, né? Então, é a única diferença. Qual é a diferença aí? Eu já te perguntei isso, mas eu acho que eu esqueci. A diferença do 1 para o 2. Nenhuma. É menos arranhado, né? Né? Você falou isso da outra vez. É só questão de ficar menos ruído, vamos dizer assim. Você conseguiu entender ontem lá na live lá do Masa, a questão lá que o Ariel comentou, ele inclusive vai fazer uma live hoje, né, que ele falou, Sim. dos 120 minutos, cara. Cara, eu confesso que eu não consigo olhar tanto gráfico ainda, pelo menos por enquanto, tá? Mas o que ele faz? Ele espera, vamos dizer assim, 120 minutos são 2 candles de 60. Então, lá para o candle 24, ele olha lá no 120 minutos e vê como é que o candle fechou. Porque, de repente, se o candle ele está fechado assim, ó, isso, assim, muito provavelmente é o que isso aqui? Continuidade baixa, né? O candle geralmente vem, testa 50% dele aqui e volta a descer. E aí ele te dá uma imagem macro do movimento que você está operando, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer lá na. É. Ele te Ele direciona, né? Ele te põe uma direção no mercado. Ó, ouvi lá 3, 10, 15, 3, 5, 10, 15, é coisa pra. 30, 60, 120, 240. Eu falei, caraca. Ah, mas o cara é um monstro, né? Você viu que o cara é desonesto, É, né? sinistro. Ó, Vai lá, aqui a quero gente ver. já teve ó, negação aqui no 2 minutos, né? Voltou a trabalhar para dentro. Agora, o que ele pode estar fazendo? Confirmação de rompimento. Se ele testa aqui para baixo, possivelmente ele busca quem? Os 50%. Então, a gente tem essa confluenciazinha aí, por enquanto, com o gráfico de 2 minutos, né? Vamos ver se o de 5 rompe e testa para baixo, ó, nessa situação aí, a gente ainda pode buscar esse alvo. Vamos ver aqui, ó. Máxima, mínima. O 50% ele está um pouco mais embaixo, mas talvez seja mais relevante. Deixa eu colocar a linha aqui. Esse ponto, né? Aqui, assim. Aí, ó, que nem o amigo falou, o que é legal para eu bater uma operação nesse ponto? Vou pegar a canetinha aqui. Que ele teste esse rompimento antes de ir para onde? De violinar uma máxima, né? Então, se ele vem para cá primeiro, eu fico com o alvo livre para ele buscar lá para cima, né? Que ele já não vai estar negando uma máxima. Porque se ele tende a já violinar essa máxima, ele tende a fazer uma correção maior, de repente 50%, alguma coisa do tipo. Então, é isso aí que eu fico de olho agora. Mas se ele testa aí a primeira, se ele testa para cima e vai lá na máxima do 3, você já desconsidera a compra ou ainda existe a possibilidade? Ainda existe a possibilidade. É que quando ele faz isso, o que eu vou esperar dele? Ele parar aqui, respeitar. Eu vou esperar ele fechar acima para ele mostrar que aqui é seguro para eu bater no próximo. Ok. Diego, Oi. deixa eu te perguntar aí, nesse caso aí, por exemplo, tá no Kindle 4, você esperaria ele testar, igual ele está testando agora o ponto do 2, certo? Certo. Aí, vamos lá, vamos dizer que ele para aí nesse ponto, você pausou, certo? Certo. Vamos dizer que ele chegue mais ou menos aí, que é o ponto que você considera que também lá no 2 minutos é o fundo do Candle 1, tá? Ou seja, ele Certo. está no ponto ideal. Ele Certo. voltando, onde que você entra com a compra? Você já entra na compra no final do Candle 3 ou no fechamento do Candle 3? Pelo menos no fechamento do candle 3. Tá. Antes disso, não. Antes disso, só se ele descer mais. Porque se ele vier Se- aqui, ó, nesse 50, aí eu vou bater aonde? Na cabeça do 2. Aí eu bato Tá, antes. Agora, tá. com esse teste aí, pode ser que ele não vá no 50, por quê? Porque tem um rompimento. Então, ele Entendi. testando aqui e já fraquejando para voltar, já dá para mim entrar. Aí ele não fez o alvo aqui ainda, meu alvo inicial é ali. É dali para buscar os 50 que estava na FIBO antes, tá? Tá. Deixa eu só aproveitar uma outra pergunta, posso? Claro. Olha só, o que que eu tenho percebido, tá? Às vezes a gente está esperando esse movimento
E eu não consegui ainda identificar e quero saber se você já conseguiu. Eu acredito que sim, mas não sei se vamos dizer, consciente ou intuitivo, né? Às vezes você fica esperando esse movimento que ele vai fazer e tem alguns movimentos que ele vem bem curto, daí ele vai e volta para depois ele ir, seja a favor, seja contra, tá? Uhum. E tem às vezes que ele já vem de uma vez, ele já bate e tal. Você consegue identificar num ponto como esse qual é o tipo de movimento? Não, não consigo. Eu A falei única. besteira? Não, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Tipo assim, ele vai de uma vez lá para baixo, né? Quando é uma coisa mais agressiva, ou ele fica só enrolando aqui, depois desce. Isso aí, Sim. geralmente, o que vai me dando esse feeling é ali, né? Para ver o que ele está arrumando ali de fato. Se ele tem Uhum. ponto para testar mais embaixo ainda que ele não testou, alguma coisa nesse sentido, aí eu posso meio que esperar por isso, né? Porque aqui, ó, esse rompimento ele já foi testado, e o que ele não tinha feito o teste ainda é justamente onde ele está indo agora, que é o ponto da negação, certo? Por isso que Uhum. para mim ali, talvez ele não vá mais que isso, porque já foi testado para baixo. Quer dizer que ele não vá? Não, lógico que não, né? A gente sabe que nos 5 minutos ele tem 50%. Ele pode vir até testar a mínima de novo, se ele quiser. Mas Sim. assim, como já está estruturado aqui para cima, eu não fico aguardando isso, né? Para mim, ele já tem que subir daqui. Legal. Obrigado. Nada. Vamos ver se dá para bater aí. Ó, vou te atrasadão aí, qual do Prof. Vamos deixar aqui. Eu posso fazer uma pergunta também? Claro, fica à vontade. Digão, deixa eu fazer uma pergunta. Você bate ou na compra ou na venda? Eu tenho feito isso, tem dado relativamente certo, né? Claro que no estudo do mercado. Você entra na violinada, por exemplo, que nem esse 4. Esse 4 ele bateu ali no gatilho do 2 e voltou a subir, certo? Para ele pegar os 50%. Isso. É, Você entra naquela violinada quando está indo para o candle verde, por exemplo, quando ele está indo para a compra. Por exemplo, você vê que ele está indo lá, encostou no, candle, no topo do 2, aí Isso. ele começou a voltar, a virar verde, aí você entra. É nesse ponto que você entra, tá E vendo? é que assim, vai depender muito da região da operação, né? É como se Certo. fosse o pessoal às vezes gosta muito de pegar na virada da cor. É que depende da Uhum. situação, às vezes começa a ficar caro essa virada da cor, né? Sim, Então, sim. Uhum. assim, é que vai depender muito da operação, mas nesse caso aqui, já poderia, eu acho que o ideal seria exatamente aqui no ponto do fechamento do 3. Já seria Do 3. Uhum. um Tá ponto próximo, legal. né, também, né? Isso. Uhum. Perfeito, obrigado. Nada. Ainda assim, ó, confirmação de rompimento, tá? Então, esse aqui ainda tem a probabilidade de subir. Se ele não sobe, galera, aqui a gente começa a ter uma falha de movimento abaixo desses 50. Então, começa a querer agora voltar a descer, né? Então, a oportunidade desse cara aí agora é dele subir, né? Ele tem uma obrigação aí de pelo menos romper o candle 3, né? Vamos ver o que vira aí. Deixa eu aqui pegar uma merrequinha aqui, né? Pelo menos. Ó, o alvo no 50, agora que ele tá batendo, né? De fato. Oi, boa tarde, Diego. Boa tarde. Aonde foi a entrada? É que eu tô entrando agora? Aí Eu entrei já no tá rolando uma operação de candle. compra. Eu entrei no candle 4. Ó, nesse teste aqui. Lá, ó, violinada no 50%, né? Já pode estar querendo demonstrar essa falha aqui para querer voltar a descer, né? Mas foi pelos 5 minutos ou teve confluência de outros tempos? Foi pelo 5, mas tinha confluência do 2. Ponto de negação aqui, ó. Veio testar para subir. Ah, tá ok. Valeu, Diego. Aí, ó. O que aconteceu, galera? Deu falha na movimentação, né? Ele veio, ele fez o pullback, confirmou, não rompeu o candle 4. Rompeu o 3, beleza, mas o ideal é o quê? Ele já tinha até violinado, né, o 4. O movimento completo seria esse aqui. Então, assim, probabilidade do 6 descer. Faltou aí, de repente, um teste mais interessante, né? Mas a probabilidade desse candle, agora que ele respeitou 50%, falhou o movimento, é de cair.
E dos agora sim, Diego. 50% é o fundo, né? O objetivo dele, né? Ou seria no topo do 2 ali, será? E vem de Dessa 50, né? movimentação, ele tem que ir para o fundo, né? Só que como tá Pro vindo, fundo, né? como a gente tem essa movimentação que ele deixou, deixa eu puxar aqui, que ele ainda não Ah deu lá. alvo no 50, ainda pode ser ali sim. Uhum. Onde é o alvo desse candle 6 aí na venda, Diego? Acabou de dar, né? 50, né? Aí também pode haver uma falha, né? E dar continuidade na alta, né? Pode. Vou esperar ele confirmar isso aí pra gente. Ó, fechou para dentro do 2, né? Saúde. Já testou para cima. Testar o ponto de negação lá, às vezes até pode riscar. Ó, bater aí. O que tem que fazer agora? Ganhar o fundo, né? Deixar o stop aqui um pouco assim. Ponto de negação desse aqui, tá, galera? Houve rompimento, negação. Ele até acabou negando também o topo do 2, né? Isso. Ó, galera. Ó. E aí? O 7 pode ser um areielzinho de alta, né? Isso. O que eu já vejo aí, galera? Já vejo E que ele deu tinha que ruim. ter, Deu ruim. ele tinha que ter Eu rompido, não né? fico nessa operação nem que me pague, ó. Por quê? Ó, ele tinha que ter descido. Voltou a trabalhar acima do gatilho, ó. Ele fez isso, veio para baixo, veio e quebrou o movimento, ó. Onde que ele tá parando aqui, ó, devolvendo o último rompimento. Então é uma desnegação, né? Vamos dizer assim, ó. Trabalhando esse candle, a gente sabe que ele tende a jogar o preço de volta para cima. A gente vê bem claro isso aqui no 2 minutos, ó. Regiãozinha como se tivesse feito um fundinho duplo, né? Uma quebra de movimento já, ó. Ele não consegue renovar a mínima dele mesmo. E é isso que acontece no tempo menor. Ele faz isso, ó. Ele desce, ele vai no 50. A hora que ele chega aqui, ele faz isso e faz um outro fundinho aqui, ó, menorzinho, para voltar a subir. Ó. Deixa eu afinar um pouquinho essa coisa aqui que ficou esquisito. Ele veio desse movimento, aí fez o pullback. Aí o que acontece? Nesse movimento aqui ele parou, jogou para cima o preço onde eu fiz a minha venda. Aí ele tentou voltar para baixo, já não conseguiu renovar a mínima. Então ele pode estar fazendo esse movimento aqui agora, tá? Diego, Oi. agora, por exemplo, ali, o candle 8 nos 5 minutos, teoricamente ele teria que dar uma descidinha para depois subir, mas nos 2 minutos ele já deu essa descidinha. Isso. Então, por exemplo, quando fecha o 7 e você viu que ele já não foi, você zera igual você zerou agora ou você espera ainda o 8? Não por causa desse cara aqui, ó. Porque a gente sabe que ele não pode nem testar, né? Ele pode só fazer isso, ó, direto. Justamente porque já fez os testes. Sim. Já tá tudo testado aqui para trás. Ô, Diego, o 7 é como se eu tivesse parado já no 50% dele, né? Por isso que ele sobe, né? Isso, é isso aí. É esse cara aqui, ó, no 2 minutos, ó. Você coloca a FIBO nele aqui, é os 50% dele, ó. Por isso que às vezes ele vai direto, né? Isso, que nem, ó, vamos lá, vamos comprar nele aqui. Tentar, tentar, tentar chegar no topo de novo. Ou pelo menos, ó, o Ariel, a promessa dele é aqui, viu, galera? Ó, é tipo no pavio, tá? A gente vai tentar pegar aqui porque está quebrando o movimento. É mais do que um simples setup aqui, né? A gente está entendendo que ele fez isso aqui, falhou, né? Jogou para dentro de novo, está testando. Então, provavelmente, vem buscar aqui de novo. Região dos 50, ou para cair, ou para romper e ir embora. Então, é os movimentos já todo programado na cabeça. Já está tudo desenhado o que pode acontecer aí. Basta o quê? O candle ir fazendo os rompimentos ou não para definir essa movimentação, para ver se ela é real ou não, tá? Stop. Deixa aqui abaixo dele aqui, ó, para não tomar violinada, né? Olha lá como ele não testa, galera. É só porque eu falei. Geralmente ele vai reto, né? O alvo dele foi, que era metade do pavio ali. Isso, aqui para quem já colocou a parcial já pagou, né? Já pagou.
Agora se não sobe a zero de novo, né? Porque vai estar fazendo uma outra quebra aí, né? Você deixa o 10 ou 15, Diego, no Opa, lugar de vamos 60? lá, vamos lá. Qual que você prefere? Vai da galera. A galera prefere mais o 15, né? Põe no 15. Para mim, o 15 não diz muita coisa. Ó, rompeu, show. O que é isso? É um Mas rompimento. Hã? toda vez que dá esse Ken do Ariel aí, essa história de pagar 50% do Ken do Ariel, eu só vejo que ele rompe o Ken do Ariel. Toda vez que você fala isso, eu só vejo romper. Será que. Mas é por causa do contexto, né? O contexto era para jogar o preço para cima mesmo. Aí a gente já espera por isso. Pô, se o cara operar só isso aí, sai positivo. Consegue. Ontem na live teve um candango lá que falou, só pega o Ariel só. Foi mesmo. Agora, me tira uma dúvida. É o Ken do Ariel, ele, por exemplo, quando ele está assim de cabeça para baixo aí, verdinho, se ele tiver também vermelho, é a mesma coisa? Não, o vermelho é para você vender, né? Não. Sim, assim, se ele tiver de cabeça, do jeito que esse candle aí, o candle 7, se ele fosse vermelho, qual era a Não, lógica? aí a minha lógica é ao contrário. Quer ver? Aí o que ele poderia estar fazendo, né? Aí ele fez esse movimento, veio, testou aqui, aí tipo assim, ele vai estar, deixa eu desenhar ele aqui. Ele vai, vou pegar aqui rapidinho. Ele vai estar com a cabeça dele aqui assim, Não, e o pavio ah, aqui, não é isso? não, eu acho. Se ele fosse. Então, do jeito que ele está aí, martelão para baixo, não tem como ficar vermelho também? Agora eu me confundiu aqui. Não, se ele fosse vermelho aí, para mim não seria Ariel, de alto. Aí seria um queda para baixo, indicando queda ainda. Não, eu sei. Ele está verde aí, o candle 7. Se ele fosse vermelho, assim, do jeito que ele está aí, igual o 7, não é candle Ariel? Não. Isso, Aí seria isso aí, isso continuidade. aí. Isso. Não, aí é só um gatilho para baixo mesmo. Confirmação de rompimento, uma coisa nesse sentido. Então ele tem que ser verde. Para subir, sim. E no contexto, no topo, qual é a cor? Uai, aí depende, porque tipo assim, você vai ver Ariéis, que aqui, ó, por exemplo, ele chega aqui no topo e faz isso aqui, certo? E aí você vai comprar Certo. nele? Aí é venda? Eu não faço nenhuma das duas coisas, eu espero, porque se o próximo candle abre testando pelo menos 50% do pavio, ou de repente até violinando, eu prefiro vender. Certo. Diferente desse aqui, que eu prefiro comprar. Por quê? O Certo. contexto é diferente, tá vendo? Aqui eu estou vindo dos 50% para subir. Aqui eu estou vindo do topo para cair. Certo. Mas quando tem Ariel no topo, é venda. É isso? Depende do Ariel. Se for o vermelho, ele pode estar confirmando, né? Ele faz aqui um candle assim, ó, E é isso que vindo eu queria de... saber. É, Então é isso que eu quero saber. É isso que está me confundindo. Então, para venda, ele tem que ser um martelão para cima, vermelho. para venda sim, isso aqui. Porque de repente ele veio Ah, isso aqui, fez o pullback, aqui já quebrou o movimento, aí ele joga o preço para baixo. Seria o entendi. contrário do que aconteceu aqui, ó. Sim, sim, agora eu entendi. Agora não tem como mais esquecer. Valeu mesmo. Não. Beleza, agora a gente espera o 9 fechar, porque ele acabou de fazer um rompimento de topo. Vamos ver se ele confirma. Se o 9 fecha, galera, segurando em cima do topo, testa para baixo, o que que dá? Aí, ó. Aqui, ó, o amigo falou. Vamos lá. O que é importante aqui? O teste, né? O que ele não pode testar de jeito nenhum para eu não comprar aqui, galera? Não pode vir aqui, ó. Se ele vier aqui e voltar a descer, eu compro? Compro. Se ele vier aqui e voltar a descer, eu compro? Eu compro. Se ele violinar esse cara aqui e voltar a descer, eu compro? Aí não. Aí eu não Ele compro chegou mais. ao alvo, né? Ele chegou no alvo, Isso. pelo menos da parcial. Deu alvo, né? Ele pode daí já. Exato. Por quê? Qual que é o movimento aqui, galera? Ó, ele deixou um topinho lá, veio fazer o pullback. Para onde que ele tem que voltar? Para lá. Isso aí também é um Ariel. Fala pro colega aí que isso também é um Ariel. É também um Arielzinho. Até os 50% aí ele pode subir, como ele pode Isso. dos 50 descer. Só que nesse caso aqui, eu prefiro que ele teste o topo, tá?
Até porque ele nem chegou a testar ainda. Então, seria interessante aqui um toque. O 9 é a Diego, confirmação do 7, né? O O 9, 9 é a né? Ele confirmação confirmou do o rompimento, né? rompimento, né? É, Do rompimento. Uhum. isso. Que no 2 minutos ele já testou Não, mas o não Diego. testou o topo, né? Testou o Não, rompimento. testou o rompimento, isso. Isso. Diego, Oi. desculpa, não sei se você falou isso daí, tá? Mas, por exemplo, o fechamento do 9, ele tá abaixo da máxima do 8. Esse daí, para ser um Ariel, aí nesses casos ele não vai soltar os 50% ou não tem nada a ver? Não, é que aí você está olhando muito a pontinha do que está acontecendo aqui. Eu Sim. estou dando um contexto maior para esse movimento aqui, ó. Eu tô com essa dificuldade, você já percebeu já, né, amigo? Já. Tipo assim, é olhar realmente a ponta do preço, né? Vamos se Sim. concentrar no que aconteceu com o movimento, ó. Ele esticou a pernada e fez isso aqui, ó. Isso aqui foi onde parou o preço, certo? O que eu Certo. quero? Que ele complete isso aqui, ó. Que ele venha aqui, que ele fraqueje para fazer o quê? Para voltar para esse topo aqui, ó. Para tentar romper. Porque se ele não ganha aqui de novo, o que ele faz? Ele volta. Volta para onde? Para o topo rompido. Ele só Então vai você vê descer como se ele devolver aqui e fazer isso para continuar, ó. eu como uma deficiência minha, pelo jeito que ele fechou o 9 abaixo da máxima do 8, se esse 10 rompe o 9, o meu stop já estaria ali colado, entendeu? Rompe para que Ah, lado, tá. Fabrício? Rompe para baixo. Ah, para baixo, Ah, ele não, deu não. isso. Ah, não, mas aí eu tô ignorando isso aqui. Uhum. Eu ainda posso deixar. Meu stop tem que ficar pelo menos aqui, ó. Ele pode ir buscar até esse ponto de parada aqui, ó. Que ele nem chegou a testar ainda, que é do 7. Então, esse cara aqui, ele pode fazer isso aqui ainda, ó. Ele, sei lá, ele testa aqui, desce lá embaixo, e aí ele começa a fraquejar aqui para voltar a subir. Mas o ideal é que ele se mantenha acima, né? Vamos ver aí. Legal. Olha lá. Adicionar. Até onde? Topo. Até o E aqui, alvo ó, aqui eu primário, já né? posso O colocar primeiro no alvo. zero, ó. Já não tem risco de operação. Aí. Beleza, agora ele deu alvo. Ô, Diego, Oi. não sei se esse lance aí, dá para tu continuar com o médio aí embaixo e fazer seus trades sem enforcar? Dá, ué. Só para a gente ver aí, acho que eu nunca vi você fazendo isso, só para ver até onde você leva esse trade, em que momento você sairia do trade, entendeu? Certo, certo. Ô, Diego, posso falar um negócio aí? É um comentário do Fabrício. Pode falar? Eu acho que ele perguntou do 9 fechar dentro da máxima do 8, porque tem quem faça esse tipo de operação que acredita que a partir dali ele já rompe para baixo. É. Eu já vi gente falando isso. Agora, o que eu estou vendo no seu aí, que você está olhando que o 8 rompeu 7, rompeu 6, rompeu 5, né? Fechou assim. Exatamente. E o 9 fechou acima de todos esses rompimentos. Então, a seu entendimento é a continuidade disso. Isso, é confirmação de rompimento, É porque isso aí. a live vai cair aqui, acho que falta menos de um minuto. Então eu vou fazer até o seguinte, eu já vou até derrubar e já vou mandar outro. Mas qual que é o pecado? O pessoal não contextualiza, né? Porque o fato dele ter violinado o candle anterior pode dizer que ele quer fazer só o quê? Voltar nos 50%. Para voltar a querer subir, né? E é justamente o que ele fez aí, ó. Você coloca aqui na máxima dele, o 10 faz o quê? Nada mais, nada menos que o toque no 50%, com o topo rompido, para fazer o quê? Jogar o preço para cima de novo. Então, olha a falta de contexto, né? De entender o que o preço está realmente querendo mostrar. Ó, esse ponto aí, eu até me protegeria mais, né? Colocaria já aqui, porque ele deu uma falha. Ele veio, ele fez o pullback e não ganhou o candle anterior. O que é o natural que eu espero daqui? Que o 11 volte para o nível de rompimento. Ele só não pode fechar devolvendo, né? Então isso é o que eu esperaria aí do candle 11. O pessoal conseguiu entrar lá, Diego? Oi? O pessoal conseguiu entrar? Acho que sim.
Entrou, tem 28 andando aí. Então tá bom. Mas obrigado, viu, Renato? Acho que foi o Renato que falou aí do meu comentário e valeu, Isso. Diego. Acho que foi isso mesmo, cara. Eu já aprendi isso daí e aí é uma coisa difícil de tirar. Agora entendi bem o contexto daí do porquê que não foi feito. A gente ainda fica com vícios, né? Sem perceber, né, cara? Com certeza. É isso E mesmo. esse é Não, o eu pior, aprendi cara. isso aí também. É o vício dos pavios. O Sim, vício dos pavios é judiação, viu? sim. E eu comentei com o Diego também, por exemplo, Diego, que eu vim de Elliott, né? Depois. Então, por exemplo, esse Candle 9 ele já atingiu 38% aí dessa queda, entendeu? E aí vem um paviozão desse, é queda, né? Entendi. Entendeu? Para piorar. Isso é viés mesmo, né? A gente fica enganado, né? E o bicho só vai subindo. Lá, tá vendo? Ele só faz subir. Ele está buscando a máxima, né? Do 1, né? Olha só para vocês verem uma Pelo coisa. menos que parece aí. Ó, o 12 eu já posso pensar em quê? Em acréscimo. Por quê? Eu não falei que se aqui teve uma falha de movimento, o natural do 11, pessoal, era descer. Era descer para vir pelo menos para cá. Ó. O que ele fez? Ele rompeu. Então ele fez o contrário do que ele, naturalmente ele faria. Então, se o 12 testa rompimento, gatilho, que é 50%, para mim agora a única região que ele vai ali é topo. Então, põe mais contrato aí. Põe mais contrato. Ó. Vê se ele busca pelo menos a máxima do 9 ali, fica legal. É porque nenhum desses aí para trás é gatilho, né? Então, 7 ou 9, 7 ou 6 são, né? O Fabrício está com aquele viés. Eu também vi esse aprendizado aí. Fecha dentro da máxima do outro, a tendência é voltar. Mas não. Eu já vi essa outra que eu falei que o Diego ensina aí. Tá fechando acima do rompimento, não tem que se preocupar. Bateu, Não houve hein? negação nenhuma, né? Colocou mais contrato? Coloquei mais um, não percebi que tinha um só. Eu nem vi. Que loucura. Vou tentar buscar quem? Vou buscar topo agora, né? Eita ferro, viu? Eu coloquei para coisar ali. Ele apagou, né? Deixa eu botar aqui, ó. Você tirou um, né? Foi sem querer. Tô comprado colocar uma venda aqui no topo, ó. Stop. Deixa aqui. Deixar protegido aqui, né? Deixa eu ver onde que é o último 50. Essa linha vermelha são a do 60. É tudo 60. É gatilho? Não, você vê, é rompimento. Isso. Eu coloco mais nisso. Ainda apanho muito nessas marcações aí. Nossa. Eu estou enxugando o máximo que eu posso do meu também, né? Que confunde mesmo. Testando para baixo de novo. Ó. Deu nem tempo isso, né? Foi rápido. Ele testou agora deu aula, agora o já não... do 11 para o 12, né? O 12 para o 11. Ele testou e já deu aquela picotada para cima. Agora tu sai do trade, é isso? Seria uma região para eu já pensar, mas vou esperar o quê? O 13 trabalhar, porque isso ele rompe, né? Tá. Aí, daí em diante você já começa a enforcar o preço, é isso? Aqui já, porque ele chegou em região de topo, né? Foi o topo do dia. Então, tipo assim, aqui eu já fico esperto, já posso pelo menos deixar aqui protegido, né? Como vocês dizem aí, né? Fica ligeiro. Fica ligeiro, fica ligado aqui. Então, eu já conheço esse um aí como um gatilho. Se ele fechar dentro, pode ser que ele não continue o movimento para cima. Se o 13 fecha, o 13 já testou, né? Então, se o 13 fecha vermelho, negando esses pontos, eu já vejo venda no próximo. Isso. E verde? Verde aí eu preciso que ele violine. Já testou, né? Já testou? Não, o próximo, né? Já violinou. Não, mas então, se o 13 fecha verde assim, ó, o 14 eu prefiro que ele violine o 13. Isso. Para venda? Para venda. Boa tarde. Por quê? Ele vai deixar aquela, ó, deixa eu pausar aqui, ó. Se ele fecha assim, ó, não sei se ele tá rompendo ou não, mas faz de conta que não rompa. O que acontece, né? Ele deixa esse movimento. E aí eu gosto que ele faça o quê? Ele vai nascer aqui, de repente ele dá uma testadinha só 50%, eu prefiro que ele violine, negando aqui, e volta para dentro desse cara aqui.
Aí tu bate, né? Aí eu bato a venda. Tá. Vamos ver. Ô, Diegão, você costuma acompanhar a pressão que tem no Profit? Tipo, Não, se tem não, bastante pressão vendedor, comprador? Não. não. Vamos ver se ele veio ali lá, ó. Tô comprado, né? Eu vou sair da operação, porque daí a gente pode buscar outra. Aí, já é bem do jeito que você quer, ó. Vamos ver. Agora, se ele voltar para dentro do 1, dá a venda aí. Tá, e o alvo é onde? Então, o alvo, eu teria que traçar aqui, ó, os 50, primeiro 50%, né? Olha lá. Para buscar aqui. Já seria provavelmente o primeiro 50%, porque eu tô pegando na violinada, né? Ah, tá. O alvo é aí, nos 50. Porque o que esse cara precisa fazer? Deixa eu pausar aqui. Para ele dar continuidade para a venda, como eu estou buscando uma violinada, ele precisa ganhar agora os 50% aqui. Porque se ele não ganha nem os 50% menor, como é que ele vai descer lá para o fundo, né? Tá, aí você bate aí na parcial, protege, se ele subir, ele te tira no 0, né? Isso. Deixa eu já colocar o stop, ele deixou uma máxima, eu vou deixar já aqui, né? Porque se ele voltar para renovar a máxima ali, ele vai me tirar. Bateu. Show. Agora, preciso que ele dê continuidade aí. Ele buscou até, acho que um 50% maior aqui, ó. Mas como ficou muito gatilho no caminho, galera, é uma merda, né? Porque a gente não sabe qual que ele vai respeitar. Então eu coloco o primeiro mesmo ali para ver. Não, já tá voltando para renovar a máxima, lá no 2 minutos lá, ó. Ele acabou fazendo esse movimento, tende a voltar para renovar a máxima dele, ó. Ele te tirou? Tirou. Mas tirou no gain, né? Tirou na proteção, tirou na Já proteção. tinha dado. Por isso que violinada, vocês têm que ficar ligado. Porque já vê qual que é o primeiro alvo, porque se ele não passar do primeiro alvo, meu amigo, tá voltando, tá? No 2 minutos ele te informou a belinada lá. Ele foi até o gatilho ali. Foi certinho. E não seria melhor, ao contrário, essa compra? Não, eu não. Tipo assim, eu não vejo porque eu estou numa região de topo já, né? Ele já tinha testado, já tinha meio que falando que não estava passando dali. Então eu prefiro pegar para tentar pegar a venda. Se eu tivesse esperando ele nesse 50% aqui, ó, pode ser que ele não respeitasse, né? Era justamente o que eu queria, que ele passasse dos 50%. Só que aconteceu dele voltar, né? Agora você só compraria no candle 16, né? Agora eu só compraria no candle 16, exatamente. Porque mesma situação que a gente teve aqui. Aqui, ó. O que ele fez? Rompeu o topo. Então, beleza. Então, agora espera. Ele acabou de romper, né? Então, vamos esperar para ver isso. A gente sabe que na maioria dos rompimentos falha. Tem a marcação aí, ó. Eu vou lá no 60 só para ver o que é essa marcação aí. Ah, lá, ó. O que é? O topo do gatilhinho lá. Esse cara aqui, ó. Que era o 50% para subir, fechou abaixo. Então, é um ponto de negação aí. Beleza. Praticamente ele já está testando o gatilho, né? Não sei se é. Sim. Qual o pullback no 2 minutos? Será que é daí? Pode ser. Mas já negou, né? Lá, ó. Não, para subir, eu falo pullback para subir. Não, eu vi, mas ele já tem negação aqui também. Ó. Ah, sim, negou. Negou o rompimento para cima já, né? Isso. Aí ele devolveu, não é isso? Isso. Se ele negar aí, galera. Compra. Venda, né? E aí? Do jeito que ele fechou dentro do gatilho. Venda. Já negou, né? Negou o rompimento. Fechou dentro de rompimento, né? Isso, alguém então, vê Diego, diferente? aí agora o que é legal? O que eu às vezes faço para poder esperar essa venda? Eu espero ele chegar no topo do 13, tá errado isso? Não. Seria o Aí ponto que é o lugar. perfeito. Seria o o ponto rompimento do lugar do teste dele é essa máxima do 13. Cara, isso. seria o ponto perfeito, tá? também. Olha aqui. É isso aí. Você coloca a confluência aqui,
stop. Isso. Se ele for lá, meu amigo, eu nem espero ele voltar, não. Ele chegou aqui, ó, é colocar a ordem aqui e seja o que Deus quiser. Isso, né? O problema Testando é que às aquele vezes nunca rompimento vai, ali, né? né? Ele vai Ah, direto para baixo assim. então, é isso que eu ia falar. Agora tem uma chance, por conta disso aqui, ó, dele não ir. Só testar esse topinho. Isso. E aí, cara, é você que define, né? Tipo assim, e aí, qual que é o risco? Bom, aí você Porque vai lá, você vê, poxa, se eu entrar aí onde ele tá, meu stop, se eu entrar aqui onde ele tá, meu stop vai ficar aí 160 pontos, eu aguento. Agora, se eu entrar aonde deveria entrar, vai ficar quanto? 120, mais ou menos, 100 pontos. Opa! Mas se ele voltar aí, a gente espera ele vir até o fundo? Ele com essa negação de topo, ele pode pelo menos buscar o quê? O fundo do 2? Esse 50. Ah, tá. No mínimo esse 50. Entendi. Então, Diego, agora o que que acontece, ó? Até vou mostrar um ponto de vista, até para ver se está certo ou não, tá? Certo. Por exemplo, no 2 minutos lá, o que aconteceu? Veja, ó, não está com numeração, mas o terceiro que andou negativo lá, ele já está fazendo pullback para confirmar o rompimento. Esse rompimento aqui, você fala? Isso. E esse Ou, também. ou o rompimento do verde ali, por exemplo, ó. Ele já rompeu, já está voltando para confirmar e já pode, a partir dali, já cair. Sim, sim. Por isso que eu tô falando. Aí depende, porque assim, galera, quando vocês vão fazer trade, vocês já tem que estar com o trade system pronto. Vocês têm que saber o que vocês vão fazer e quando vocês vão fazer. Eu vou ser sincero pra vocês, eu no começo, se ele não viesse aqui, ó, eu ficava chupando dedo. Eu não entrava, porque eu sabia que eu não aguentava stop. Porque o que acontece? Eu entro aqui, aí esse maluco, ele faz isso, aí ele começa a subir. Eu falo, puta que pariu, eu não aguento o teste, eu não aguento. Aí ou eu vou me estopar porque eu acho que ele vai lá para cima, ou eu já estopei já porque o meu stop é programado para 100 pontos. Então, assim, aí vocês têm que estar definido. Vocês têm que saber como que é a entrada de vocês. Bom, eu entro quando... Aqui eu tenho confluência, ó. Eu entro quando ele tocar 50% com ponto de negação. Aqui eu tenho uma entrada muito, muito perfeita. Porém, vai correr o risco de eu chupar dedo. Vocês têm que saber disso. E aí vocês vão ter que ter paciência para esperar outra coisa. Porque, de repente, se ele descamba aqui, você só vai ter entrada de novo aqui ou no 50 ou lá para o fundo. E aí, vocês vão ter paciência de esperar? Você está enxergando, então, esse teste no rompimento da máxima do 1, então? E pode ser, né? Ele pode só testar isso aqui, ó. Por isso que você está falando que ele testou, ele já pode descer daí, né? Pode. Que também não está errado, porque é um teste de rompimento, né? Já é uma negação, né? Do topo. É. Então, assim, ele tem chance de daqui ir embora. Tem chance de testar lá em cima? Se tem essa chance, galera, se tem essa probabilidade, eu aguardaria, né? No replay aqui, às vezes a gente entra para, né, já não perder a operação, não ficar igual uns boiando o preço, mas eu só, nessa situação aqui, o mais ideal é onde? Aqui, ó, você tem confluência, uma boa de uma confluência. Você tem a negação do topo, você coloca a FIBO no gatilho que negou, você tem uma ponte de negação em cima dos 50%. Seria a entrada perfeita. Te falo legal, Diego. Você perfeito. pode não entrar, mas que a sua abordagem está sendo bem pertinente. É legal, porque a gente aprende essas duas possibilidades. Isso. Ele pode ir ali, como ele pode não ir por esse rompimento, a negação, né? Agora sim, se você tem isso tudo em mente, você já sabe de tudo isso, e você aceita o teu stop lá, beleza. Então, qual é que é o risco? Se você já sabe o risco, então você entra onde você acha que deve entrar, com medo de perder a operação, mas você tem que assumir isso aqui. Vai ter que assumir. Não tem outro jeito. Já não entra de bobo, né? Isso. Vamos ver. Ou entra com meia mão aí e com a outra em cima. Lá pode ser também. Profit maldito, cara. Praticamente bem, quase foi lá. Travou bem na entrada aí, ó. Eu ia bater. Aí, eu vou bater, vamos só para a gente saber como é que funciona isso aí, ó.
Deixar ali na máxima, né? Até que ele feche alguma coisa para eu poder movimentar esse stop, ele vai ficar ali. O legal aí era ele violinar a máxima do 13? É, com certeza. E aí outra coisa, pessoal, alvo, né? Pelo amor de Deus, se vocês estão negando o topo desse aqui, é no mínimo os 50% do movimento, tá? Que ele está negando. Ele tá negando o quê? Ele está negando essa pernada aqui, ó. Negando o topo, né? Então, aqui, ó, esse ponto aqui já seja interessante fazer, esse topinho. E agora eu espero ele trabalhar, né? O que é o ideal que eu espero? O rompimento, né? Boa tarde, Diego, pessoal. Nossa, é só quem Boa apareceu. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ó, já não rompeu o candle anterior. Isso aqui eu não gosto, tá, galera? Principalmente quando tá vindo de negação aí, ó. Dá a probabilidade desse cara subir. Opa, peraí. Vou pausar aqui. Olha aí onde que ele tá, ó. Pessoal, olha aqui. Ele tem a probabilidade de subir. Beleza, subiu. Subiu para quê? Provavelmente para buscar o alvo. Olha lá onde que ele tá agora, ó, onde a gente queria bater. Se esse cara tá violinando o candle anterior e começa a fraquejar nesses pontos aqui, ó, dá a venda. Dá a venda nele. Eu vou tentar até acrescentar aí, para a gente pegar os dois tipos de operação, os dois que a gente falou. Ó. Nossa, tá bonito também. Aí, Ele ó, tá lá embaixo. fraquejou, já coloquei mais. Ô, Diego, Oi. e o teste que ele fez no rompimento, me diga se é pertinente ou não, o teste que ele fez nessa descida que ele deu no 17 é o rompimento do 12 com 11. Peraí. É pertinente esses rompimentos? Peraí. Repete para mim, Fábio Renato, que eu fui trocar o stop. O 11 rompeu o 12, né? Coloca o 11... uma pequenininha. O 11 rompeu o 12, certo? O 12 Não. rompeu o 11. Ah, tá. O 12 rompeu o 11. Esse candle 17 é pertinente que ele pode ter só testado esse rompimento? Ele funciona dessa forma também? Não, eu já não vejo isso, não. Para mim, ele tá... Por que ele tá vindo? Porque o 16 não desceu, né? Se o 15 tá vindo de negação, ele precisava dar continuidade no movimento. E ele negou a mínima do candle anterior. Quando nega a mínima do candle anterior, e o cara, ele sobe para fazer o quê? Possível pullback. Não foi igual o 9 aqui, ó. O 9 não tinha negado a máxima do 8. O 10 veio fazer esse 50 aqui, ó. Antes de subir. Então, eu acredito que é mais ou menos isso aqui que pode estar acontecendo aí, né? É que o 8 e o 9 já existia um rompimento do 8 para o 7. Nesse caso, houve uma negação do 15 para o 16, mas o 16 não fechou, não rompeu o 15, né? Certo. Isso. Não rompeu. Pior, né? Tá certo. Eu pensei que dos dois lados ele buscava esses alvos, que poderia ser alvos também. Não, é porque aí já é movimento mais passado já. Se ele ainda tivesse alguma confluência com 50%, alguma coisa nesse sentido, aí eu acho que seria melhor pensar nesse sentido aí. Então, o que eu observo aí nesse trade aí que você fez agora? O stop, geralmente eu boto o stop de 100 pontos, cara. Eu já tinha tomado uma lapada aí. Mas, pois é. Mas, infelizmente, é isso que você tem que ter em mente. Se você está usando stop por pontuação fixa, meu amigo, você vai estar sujeito a violinado o tempo todo. Infelizmente, é desse jeito. Ó, qual que foi o melhor ponto para bater? Foi por aqui ainda, ó. E mesmo assim, ainda ele voltou lá em cima. Pois é, cara, isso que eu tô vendo aí. Diego, você considera esse mercado consolidado? Já? Pode ser que está começando, mas ainda, para mim, a movimentação ainda está clara, tá? Ele acabou de 20%, 50%, agora o 18% para mim deveria romper aí, né? Agora, Então, se ele Diego, ficar enroscado aí, talvez sim. Esse 17 não é o terceiro candle? Terceiro candle do quê? Do movimento aí, do rompimento. Na verdade, não rompeu, né? O 15 com 16 não é rompimento, né? Não. Por isso que ele falou Então, que está enroscado. É uma falha? É uma falha? É uma falha de movimento, né? Então, o 18 tende a subir? Não, o 18 pode cair. Só que o alvo do 18 pode ser aqui nessa região, né? Aí, se ele vem aqui primeiro, ele pode subir.
Só que eu não estou pensando nisso, galera. Eu não fico enroscado aqui, não. Eu estou vendo o contexto principal. Eu sei que eu estou vindo do negação de topo, e ele pode fazer isso aqui, ó, uma quebra de caixinha, alguma coisa. A única coisa que eu espero, que eu quero, é que ele rompa isso aqui, ó. Porque se ele ficar batendo aqui e não romper, aí azedou. Eu acredito que vai pegar os 50% da perna maior, né? É. Olha lá, testando para baixo primeiro, as mínimas de novo, né? Então, qual que é a probabilidade? Ele querer voltar para 50, ponto de negação. O que não pode acontecer é vocês começarem a ficar na noia disso aqui e esquecer o movimento principal. Por isso que eu gosto daqueles candle de 120, de não sei o quê. Porque a hora que você tira, a hora que você coloca eles, vocês vão limpar tudo isso aqui, ó. Qual candle você fala? Não, um gráfico maior, né? Gráfico de 120, de 30 minutos. Por que até agora eu não movi meu stop? Porque não teve rompimento. Então eu estou à mercê dele ele voltar para cá ainda. Ó. Se eu já trago a proteção, ele vai me tirar. Eu vou pedir para ser violinado. Mas se você tivesse na real aí, provavelmente você já teria protegido, né? Porque Eu provavelmente teria feito parcial nesse cara aqui, ó, porque esse aqui já não está o rompeu. quê? Uns 15 minutos na venda? É. Eu acho bastante tempo. Eu, né? de medroso, eu teria feito aqui, tá? Nesse 17, porque o 16 não rompeu o que é no anterior. Por isso. É isso aí que eu estava pensando. O 17 é... O candle 17 é um famoso paga. Famoso o quê? Ariel que não paga. O 17 pagou, né? Mas aí ele não rompeu, né? Aí é tipo o que o amigo falou ali, que ele aguarda 50% e geralmente não chega no 50%, já rompe tudo. Nesse caso, ele está vendo aí que, nesse contexto, entendi. os candles estão todos indo 50% do candle. Sim, No caso do Ariel. Esse então aqui a tendência dele aí é para ir para baixo. Isso, esse é um que eu não confio, realmente, concordo. Foi no alvo. Primeiro, né? Onde ele não testou, que ele pode vir buscar. Ele vai buscar fundo. Agora que ele confirmou a continuidade, né? Com esse agora que ele os demais confirmou. não tinha. Os demais que ainda não tinha confirmado a negação houve, mas não houve continuidade. Se tu zerar aí, tu fica com 2.000 pontos? Peraí. Tô vendido. Isso, tô com 2.000 pontos, nesse ponto aí. 2.000 pontos com 1h30 de mercado. É porque lá em cima tá 1.200 e pouco, embaixo 2.100 e pouco. É porque aqui é o resultado que tá dando agora, né? O que tá em cima ali. E agora não te pega nunca mais, pô. Tá com 1.000 e poucos agora pontos. Não pega mesmo, não. Aqui é o resultado do dia, né? Esse aqui é desse trade. Então, é isso que o amigo lá, ele trabalha. Ele joga o médio dele lá para não sei aonde e fica só... Sim, eu entendo. Fazendo os scalpzinhos dele aí de 40, 50 pontos, com 15, com 20, com 30, 50 contratos. Aí, galera, onde que ainda foi o melhor ponto de entrada, onde o amigo queria bater. Só que se ele teve a condição de segurar isso aqui, ó, isso aqui foi só isso, ó. Define nessa pernada aqui, ó, num tempo maior, vocês vão ver que é o quê? Deixou a máxima mínima, voltou para 50 para romper fundo. E eu saí, Diego, mas eu não conseguiria segurar esse 17. Eu sei. Mas, ó, melhor ponto. Esse aqui, ó, depois, a hora que ele veio testar, violinou de novo, daria para entrar? Provavelmente, né? Só que depois dessa bagunça, o cara já não acredita mais, né? Ô, Diego. Oi. Que nem eu tô fazendo umas leituras ali, ó. Que nem o 16, o 15 negou o rompimento. O 16 confirmou que negou ali, né? Então, daí eu conto assim, ó. O 16 o pullback, o 17 tinha que descer, o 18 tinha que subir e o 19 violino para descer. E eu começo a fazer essa contagem, tá dando certo. Não sei se... tipo assim, se você for ver, ninguém conseguiu fechar de novo para dentro da negação. Tá vendo? Fechou para baixo. Foi lá, violinou, fechou para baixo. Fechou para baixo. Foi lá buscar, tirar todo mundo para ir para descer. Então, ele tá trabalhando abaixo da negação do topo, né?
Em nenhum momento ele falou que começou a fechar aqui, falando que ia buscar de novo o topo lá em cima. Então, são os detalhezinhos, né? Show, show. Mas, o Diego, Oi. você me corrija se eu estiver equivocado com o entendimento do Daniel aí. Essa contagem do 1, 2, 3 e 4 não é só quando há um rompimento? E se ele fizer do 15 para o 16, não houve rompimento. Não, é que, tipo assim, ele tá vendo não o rompimento, mas a movimentação, né? Que ele deveria fazer. Ele Mas viu isso aqui, ela ó. serve para isso também? Ela serve dessa forma também, essa contagem? Aí é a leitura de cada um. Tipo assim, eu prefiro não me embolar nisso, né? O que eu vejo? Aqui para mim, ó, depois que o 16 não ganhou a mínima, para mim o 17 deveria ter subido. A hora que ele não sobe, eu fico tranquilo, porque ele respeitou esse movimento. Aí eu Aí já o nem outro desceria. É. Entendi. Pensei que havia aquela contagem do 1, 2, 3 lá. Não, aqui não. Desculpa, hein, Daniel. Não, tranquilo, estamos aí para aprender. É porque eu estou com dúvida mesmo, não é questionamento, não. É dúvida se ela poderia ser ou não. Sim, não, tranquilo. Mas não é porque não tem rompimento, né? Se você for fazer rompe, confirma, ali não tem nada disso, né? Não houve isso. Tá certo. Então, Diego, aí Diego. nós chegamos no fundo, né? Em que momento você sai do trade? Igual eu saí lá em cima. Se ele romper o fundo, eu fico. Sim. Aí, se ele começar a fazer uma movimentação contrária, aonde que você segura esse trade para não sair dele? O que eu aguardo? Se esse cara romper, eu aguardo o próximo, porque o próximo pode negar ou confirmar, né? Certo. Então, depende do que o próximo fizer, eu fico ou eu caio fora. Mas de agora para frente você vai enforcar ele. Então, eu tenho que entender que eu estou em região de alvo, né? Lá, a linha lá do 60. Então, aqui não precisa ficar deixando voltar a trade, né? Certo. Isso. Mas, Diego, lá em cima, quando a gente vê aqui que ele abriu no candle 1, ele abriu e desce de uma vez, igual ele desceu, e depois ele voltou lá em cima na máxima. Tem outras pessoas que às vezes comentam com a gente que aqui ele já deu um sinal de que ele vai trabalhar consolidado, pelo menos até ele voltar no fundo de novo, porque ele rompeu e devolveu no 15. Peraí, não entendi. Como assim, trabalhar consolidado? Para mim, ele estava fazendo um movimento limpo. Porque isso. Aí lá, ó, ele volta e busca a máxima de novo. E rompe e devolve o rompimento. Nesse caso, a gente já pode considerar que ele vai trabalhar consolidado, pelo menos até voltar no fundo novamente. Para ver a consolidação, o que ele tinha que fazer aqui? Bater e fazer igual ele fez aqui em cima. Já bater, já começar a negar, para voltar lá para cima, para ficar nessa, né? Agora, igual ele está fazendo aí, ó, ele buscou lá. Opa. Agora ele já pegou tendência, né? Isso. Aqui ele já rompeu, né? Isso. Então eu já não acredito nessa consolidação, não. Exatamente. Quer dizer, se ela existir, ela já foi rompida agora. Já foi rompida. O rapaz que falou de ficar no trade, eu poderia fazer o quê, né? Poderia sair, tirar aqui o meu stop. Se eu tiver muito bem posicionado, porque agora pode fazer o quê? Ele ainda pode vir, fazer um pullback nesse ponto aqui, que foi o fundo rompido. Era isso que eu queria saber, exatamente. Então eu poderia ficar protegido até aqui em cima. Entendi. Você pode ficar aí e se ele romper aí o fundo para cima, que aí você zera, né? Aí já fica perigoso ficar no trade, né? Porque daí do fundo, se ele devolver, a tendência é que ele querer buscar lá para cima, né? Mas você entende que isso é só psicológico, né? Sim. Agora, uma coisa importante que eu queria te perguntar, desculpa te cortar aí. Você está com 1.800 pontos de médio ou é 2.700 aqui? 1.800 pontos de médio para trás. Tá, vamos lá. Vamos dizer aí que faz um pullbackzinho aí e testa o rompimento, você entra na venda. Quanto que comporta essa pontuação aí com relação à quantidade de contrato que não deixa chegar próximo
para te estopar. Não sei Aí se você entendeu. você tem que dividir a pontuação pelo número de contrato. Se eu coloco se eu estou com 1.700, vai para quanto? Vai dar metade disso aí. Então, ele vai cair aí para... Vamos lá, se fosse 1.800, vai cair para 800 pontos. Então, você coloca por 3, você divide. Vai cada vez ficando assim minha proteção. Mais próximo do valor do meu médio, né? Uhum. Por isso é bom para você calcular quantos contratos você pode colocar sem chance dele correr muito risco dele ficar muito próximo, né? Vamos ver se ele vai dar a chance. Ver se ele deu a oportunidade. Quer ver? Vamos fazer aqui só para te mostrar. Ó. Por exemplo, eu estou lá, vendido com 1.800. Estou vendido, então eu vou e vendo mais um. Olha lá, para onde foi? Ó, 900. Ou seja, tirou na metade o meu médio, né? Agora eu precisaria aliviar a mão para voltar. Então, se agora eu estou vendido com 2, eu compro um, eu volto o médio para lá. Eu acabei perdendo um pouco porque ele subiu, né? Então, é dessa forma. Então, se eu colocar 1, vai cair pela metade minha pontuação. Se eu coloco 2, caiu por 3 vezes a minha pontuação. Então, você vai ver que o médio vai descendo. E aí, igual o amigo falou, se você quer ver até que ponto que fica confortável, você pode ir acrescentando de 1 em 1. E daí você vai acompanhando, né, a linha do médio. Ela está lá embaixo, coloca 1, ela vem para cá. Coloco 2, vem para cá. Tá protegido ainda? Já ficou mais ou menos, né? Se ele voltar aqui, de repente me violina e me tira no 0. Então, vai te dando uma referência aí. Vai aumentando o ganho, mas vai aumentando o risco, né? Com certeza. Eu acho que nunca pode esquecer do contexto, né, para aumentar o contrato, né? Aumentar o contrato na hora certa, né? Não, com certeza. Eu só bateria mais aqui, ó, nessa venda, nesse fundo. É verdade, no pullback, né, do retorno, Isso. né, do rompimento. Vamos ver se ele chega lá. Vou até dar uma aceleradinha, porque tá quase fechando a live aqui. Bom, valeu, viu, Diego? Suas explicações são bastante pertinentes e simples de entender. Valeu, Renato. Diego, eu agradeço bastante, viu? Valeu, Você, pessoal. cara, pela atenção que você dá para tudo. Tamo aí, galera. Estamos só para ajudar mesmo. A gente sabe como que é. Isso aqui é difícil. Só que vocês percebem que todo dia, pessoal, a gente faz, são as mesmas coisas. A gente espera sempre as mesmas coisas. No topo, a gente quer negação aqui para procurar venda. No fundo, a mesma coisa. No meio do movimento, a gente quer o quê? Uns 50% para continuar na movimentação, para seguir. Então, sempre contextualiza o mercado para onde que ele está indo, para vocês entenderem que 50% que é bom entrar, que 50% que não é bom, que é sempre a mesma coisa, cara. Na hora que você chega nesse nível, né, igual você está, você espera todo dia isso, e nós ainda estamos esperando aprender a chegar nesse nível, porque aí realmente deve ser uma delícia, viu? Você saber o que o preço vai fazer e esperar ali. Ali eu pego você. O segredo está em esperar, né? Em esperar aquilo ficar claro para você, né? Porque muita gente, às vezes, tipo assim, vê alguma situação como essa, não é fácil. Isso aqui não é fácil de falar, não, vou bater compra aqui, pessoal. Não é. Mas eu acho que aqui ó. Por quê? Aqui é rompimento de topo, testou, confirmou. Então é uma operação limpa. Vocês não precisam ficar procurando operação que você vai ter dúvida de fazer. Você não sabe, você não tem aquele tino, né? Espera uma que você fala, velho, isso aqui eu já vi. Quantos replays que eu paro, eu falo para vocês, galera, eu não sei o que o preço vai fazer, mas a grande probabilidade dele testar topo, depois que ele confirmou, é de continuar. Olha quantas vezes a gente já bateu a mesma operação. Verdade. Então vocês veem que é sempre as mesmas coisinhas, cara. É só vocês terem paciência de definir o que vocês querem operar. Eu quero operar então quando ele confirma topo. Beleza, então espera acontecer o diacho da confirmação. Quero operar negação? Então espera acontecer a negação. Na verdade, né, Diego, é a mesma coisa que você pega o rompimento confirmado. Você entra tranquilo. E vice-versa, na negação,